TV F7, a sua TV na internet. Este é o programa A Bíblia Desmente Igrejas, apresentado pelo pastor Dr. Marcos Pires. Estamos no Rio de Janeiro, online para o mundo inteiro. A tvf7.com está alcançando mais de 124 países, levando a verdade, o verdadeiro e genuíno Evangelho de Jesus Cristo. Dr. Marcos Pires, tvf7.com. Irmãos, amados ouvintes, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos para fazermos um estudo sobre Marcos capítulo 5, de versículos 1 a 20, que trata da história do Gadareno, daquela visita que o nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo fez à terra de Gadara, que era uma daquelas 10 cidades que compunham aquela federação de Decápolis. Primeiramente, vamos ver um rápido cenário de como estava situado no contexto histórico-geográfico naquele momento, para que se entenda melhor mais à frente o porquê de algumas colocações que a Bíblia diz. Primeiramente, é bom sabermos que até o ano 332, 333 a.C., ou seja, até o século IV a.C., Israel era tributário da Pérsia. Os persas dominavam Israel. Foi durante o apogeu persa. Com a queda do apogeu persa, em 333, pelo exército macedônico de Alexandre, Alexandre, logo em seguida, imediatamente, marcha para Jerusalém para cumprir uma promessa dele de que ele iria destruir Jerusalém. E tinha essa promessa porque um pouco antes ele tinha pedido ajuda ao sumo sacerdote daquela época, que era Jádua, pedindo uma ajuda a Jádua, e Jádua negou. Ele então mandou um recado prometendo a Jádua que tão logo acabasse com Dário, ele iria destruir Jerusalém. E assim fez ele. Quando ele entra em Jerusalém, visando destruir Jerusalém, o sumo sacerdote então se antecipa e vai ao encontro dele para falar com ele que quem negou o pedido tinha sido ele, então que ele matasse a ele já e não destruísse Jerusalém. E para a surpresa de tudo e de todos, inclusive do próprio exército que acompanhava Alexandre, quando Jádua se aproxima dele na entrada de Jerusalém, Alexandre, ao olhar para Jádua, Alexandre desce do cavalo e se prostra diante de Jádua. O general de Alexandre, Parmênides, que estava do lado, não entendeu nada daquilo, achou uma coisa totalmente desproposital, e em seguida vai perguntar a Alexandre por que Alexandre tinha feito aquilo. E Alexandre explica para ele: eu não me prostro diante dele, eu me prostro diante do Deus a quem ele serve. Por quê? Porque Alexandre explica para o general dele: eu nunca vi um homem, eu nunca tinha visto um homem vestido desta forma. E antes, quando eu meditava sobre como que eu faria para enfrentar o exército da Pérsia, o exército de Dário, muitas vezes mais numeroso do que o meu, uma noite eu dormi e sonhei aquela noite toda
onde um homem exatamente com aquelas vestes que Jadua me apareceu ali, me dizia que eu poderia atravessar o Peloponeso e marchar contra Dário, que eu teria vitória. E eu não tinha como sonhar isso se não fosse pelas mãos de Deus, porque eu nunca tinha visto nada nem ninguém vestido com aquelas vestes. Então, quando Jadua me apareceu ali, eu tive certeza de que ele servia ao mesmo Deus que me apareceu em sonhos e me deu a vitória sobre a Pérsia. Então foi por isso que eu me prostei, não diante dele, mas diante do Deus a quem ele serve e a quem ele representa. E aí, diante disso, mudou completamente a história. Ele que tinha ido ali para destruir Jerusalém, ele então fala com Jadua, e o sumo sacerdote então leva ele até o templo, abre o livro de Daniel e vai mostrar para ele toda a história dele de Alexandre, escrito há 200 anos antes por Daniel. E quando ele vai lendo no livro de Daniel que ele seria o homem que iria se levantar pela Grécia, que iria derrubar a Pérsia, que era considerado impossível, e que logo em seguida teria o seu exército dividido em 4, mostrando a história passada, presente e futura de Alexandre. Quando Alexandre lê aquilo no livro de Daniel, Alexandre muda completamente o coração dele, não tendo dúvidas de que aquilo, o sonho dele, a presença de Jadua, tudo aquilo, nada estava sendo por acaso, e ele vê exatamente as profecias bíblicas se cumprindo naquele momento e naqueles dias na vida dele. Então, ele vai e passa a ter um respeito muito grande pela palavra de Deus e pela cultura do povo hebreu. Então ele mantém aquela cultura sem oprimir aquele povo. O povo torna-se vassalo, evidentemente, da Grécia, mas ele não oprime aquele povo. Mas cumprindo a profecia de Daniel, logo em seguida ele morre. E o mundo até então conquistado por ele vai ser dividido pelos seus 4 generais. E o general dele, a quem cabe Israel, já pensa completamente diferente dele. E passa a oprimir o povo, e passa a fazer com que o povo abandonasse toda a cultura judaica e passa a fazer com que o povo adotasse todos os costumes gregos. E isso feito com um grupo de cidades ali, aonde soldados do antigo exército de Alexandre acabaram se estabelecendo naquelas cidades, foi que criou uma confederação de cidades em pleno território israelense, chamada essa confederação de Decápolis, 10 cidades. Eram 10 cidades em território israelense, mas que tinham uma conotação muito forte de gregos, vindos do exército de Alexandre, que se imiscuíram com judeus que acabaram aceitando a helenização. Então, com isso, é que naquela confederação de 10 cidades, uma das quais Gadara, eles praticavam a suinocultura, a cultura de criação de porcos, o que para o judeu era, como continua sendo, impensável até hoje. Mas ali eles praticavam isso, apesar da peremptória proibição de Levítico sobre a criação de porcos. Eles ali praticavam. Então estamos nesse cenário histórico dos fatos, quando nós vemos que Jesus estava em Cafarnaum. Cafarnaum tinha-se naquela época o chamado, a Bíblia chama de Mar da Galileia, embora
tem o nome de Mar da Galileia, nós sabemos que não era um mar, era um lago. Mas na Bíblia ele aparece com o nome de Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, e Lucas já chama de nome correto, Lago de Genezaré, que é o nome correto, que era um lago alimentado inclusive pelas águas do Rio Jordão. E aí, numa margem, ficavam um grupo de cidades pertencentes à grande região chamada de Galileia. Galileia era uma região grande, com várias cidades, Nazaré, daí porque Jesus era chamado de Galileu e era chamado de Nazareno, porque ele era de Nazaré, mas Nazaré ficava na região da Galileia. Nessa região da Galileia tinham várias outras cidades, Naim, várias outras cidades. Inclusive tinha Cafarnaum, que ficava na margem, numa das margens do chamado Mar da Galileia. E Jesus ali deu uma série de estudos sobre o reino de Deus. Após dar uma série de estudos sobre o reino de Deus, Jesus então fala para os seus discípulos: vamos pegar o barco e passemos para outra margem. Porque atravessando aquele lago, na outra margem ficava Gadara. E ali eles pegam o barco e ninguém se preocupa com a situação do mar, com a situação do lago, que na Bíblia é chamado de mar. E por que ninguém se preocupa? Porque ali exatamente naquele local ali, Cafarnaum, onde morava Pedro, ali Jesus tinha chamado os seus 4 primeiros discípulos, os irmãos Pedro e André, e Tiago e João. E eles ali, eles tinham uma indústria pesqueira ali. Diz a Bíblia que eles tinham até empregados. Quando eles vão para Jesus, eles deixam o serviço entregue aos empregados deles. Ou seja, eles eram empresários da pesca, homens acostumados ali, viviam ali, conheciam aquela região, conheciam aquelas águas como a palma das mãos deles. Eles eram peritos naquilo. Então, entendam, esse cenário todo é muito importante para se entender o que vai passar logo em seguida, porque tudo isso está muito intimamente ligado, como logo nós começaremos a mostrar essa conexão com todos esses fatos. Vejam só. Então, Jesus, após dar uma série de ensinos para eles, através de parábolas sobre o reino dos céus, Jesus fala para eles: passemos para a outra banda, passemos para o outro lado. E mais à frente os irmãos vão entender que com isso Jesus estava querendo dizer: até agora eu ensinei vocês a teoria, vamos passar para a prática. O que eu ensinei a vocês até agora, vocês vão ver na prática agora. Era isso que Jesus estava querendo dizer com essa frase: passemos para o outro lado. Aí eles entram, todos eles vão entrar num barco, um barco pequeno de pescadores, como era próprio. E Jesus entra no barco, deita e dorme. Porque se nós raciocinarmos, nós vamos ver que isso é impossível de acontecer. Conseguir deitar num barco de pescador e dormir, porque são barcos pequenos. Nós sabemos que se alguém estiver num navio de grande porte, num navio desses transatlânticos que tem aí, de grande porte, se o mar estiver ventando muito e provocando grandes ondas, quem estiver num grande transatlântico não vai conseguir dormir bem ali dentro. Imagina alguém deitar e dormir num pequeno barco de pescadores, com água entrando, vento
aquele vendaval, aquele maremoto, e a água entrando e dando banho e a pessoa dormindo ali dentro. Impossível isso. Mas por que isso tudo? Jesus queria começar a mostrar na prática para eles o que estava ensinando até então sobre o reino dos céus. E Jesus ensina muita coisa sobre o reino dos céus. Jesus, ele diz, por exemplo, para os fariseus, ele diz: o reino dos céus está entre vós, porque ele estava ali falando a palavra do Pai. Já desde Jeremias, a palavra de Deus diz assim, o Pai para Jeremias, que ele fosse e pregasse para aquele povo, mesmo sabendo que era casa rebelde e que não lhes dariam ouvidos, mas que ele fosse e pregasse. Por quê? Em Lucas 11, Jesus vai dizer coisa semelhante. Quando ele manda os discípulos, ele diz que eles entrassem nas cidades e pregassem. E diz que aquelas cidades que não os recebessem, eles saíssem dali e sacudissem o pó e deixassem o pó ali. Mas falasse para eles: o reino de Deus é chegado a vós. Ou seja, o reino de Deus, biblicamente, nos é apresentado tanto como um evento futuro para a coletividade. Coletivamente ele é um evento futuro, mas ao mesmo tempo ele é um evento que individualmente ele ocorre a cada instante individualmente. Coletivamente ele é um evento futuro, mas individualmente ele vai sendo implantado a cada instante. Ou seja, porque o que faz o reino de Deus ser implantado é a pregação da palavra. É disso que a palavra, com esses fatos todos, a Bíblia está querendo nos dizer. Cada vez que se prega a palavra, o reino de Deus ele é implantado para aquela pessoa. A palavra passa a reger a vida daquela pessoa, para a vida ou para a morte. Vai depender do coração daquela pessoa. E é por isso que a Bíblia apresenta constantemente a palavra de Deus como uma espada de dois fios, de dois gumes antagônicos. Vida e morte ela está, a escolha de cada um. Aonde a palavra de Deus é pregada, para aquela pessoa, o reino de Deus está implantado. Porque a palavra de Deus vai reger a vida dela dali para frente de uma forma ou de outra. E essas lições todas que Jesus estava até então ensinando sobre o reino de Deus, ele vai agora dar um ensino prático para os discípulos dele. Entra no barco e então ele diz: passemos para outra banda. Ninguém se preocupa, sabiam que ali tinham exímios pescadores ali que conheciam aquilo ali, no entender deles, muito melhor do que Jesus. Eles não se preocupam quando Jesus entra naquele barco, deita, dorme, eles dizem: é tudo conosco mesmo, nós vamos tocar isso aqui com tranquilidade. E aí nós vamos ver já em seguida que as coisas não acontecem assim. TV F7, a sua TV na internet.